meus marrentos! Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cada um com o seu horário relacionado ao seu cronograma de estudos. Hoje vamos falar sobre Instituto Verbena. Esclarecer, detalhar alguns pontos acerca deste edital do TJ Goiás, que está deixando vocês bem confusos, né? Principalmente no que concerne a temática. Então, qual será o assunto que essa banca vai cobrar nessa prova? Já adianto a vocês, quem me acompanha lá nas redes sociais, lá no meu Instagram, conversei muito desde o início da semana acerca dessa banca, porque eu fiz um mapeamento, eu fiquei 3 dias, segunda, terça e quarta-feira, por conta de fazer um mapeamento dessa banca, traçar o perfil dela com relação a provas objetivas e discursivas. Lembrando que prova objetivas é para conhecimento meu, tá? Por conta da demanda enorme, graças a Deus, de provas discursivas, eu estou trabalhando somente com elas, tá? Então, com relação à prova discursiva, sim, é uma preparação para eu transmitir conhecimento para vocês. Então, desde 2021, que foi o último concurso do TJ Goiás, até 2024, eu li todos os editais, todos que estavam disponíveis, tá, galera? Que foram divulgados, que estão lá, inclusive, no site da banca para todos analisarem, para todos verificarem as informações que eu irei passar aqui para vocês. Então, todas as provas que estavam disponíveis dessa banca de 2021 até agora, eu li todos os editais que tiveram provas discursivas para a gente tentar entender o perfil dessa banca. É uma banca pequena, tá? Por esse motivo, um edital que não é muito bem elaborado, não só no concurso de vocês deste ano, mas dos concursos da maioria dos editais que li. Então, não é uma banca que sabe elaborar muito bem o edital, tá? É uma banca que não tem um histórico muito grande com relação a provas discursivas, então ela geralmente, quando aplica provas, tá? Que também não é uma banca que tem o costume de aplicar muitas provas, ela geralmente não aplica prova discursiva. Então, quando aplica, aí eu detalhei tudo para vocês, é o que a gente vai falar sobre agora. Por quê? Porque essa aula, além de ser a aula que eu estou disponibilizando aqui para vocês de forma gratuita, tá? Por conta dessa dificuldade de vocês entenderem o perfil da banca, por não ser tão conhecida como falei, e por essa questão de não elaborar tão bem o edital, e também por conta dos questionamentos que eu estou recebendo lá no Instagram, também no meu canal de comunicação acerca dos cursos. Então eu vim aqui esclarecer com vocês todos esses detalhes, tá? E também vai ser a nossa aula introdutória, a aula número 1 do curso de redação para o TJ Goiás. Perfeito? Então vamos lá, vamos aqui entender alguns pontos que são importantes para a gente conseguir traçar a nossa preparação, o nosso caminho, como vamos fazer aí até a data da prova para chegarmos bem preparados e garantir a tão sonhada nota máxima e, consequentemente, a nossa aprovação. Então, vamos lá então, meus amores. Ó, esse aqui, vamos falar um pouquinho do concurso primeiro, tá? Então, a banca é o Instituto Verbena, tá? É o UFG, que é a nossa Universidade Federal de Goiás, é a mesma banca, ok? Que é a banca que foi examinadora do último concurso TJ Goiás 2021. Temos 41 vagas, mais cadastro de reserva. Não fixem o olhar de vocês aqui, tá? 41 vagas, poucas vagas, não vou. Se a memória não me falha, galera, no último certame a banca nomeou aproximadamente 400 pessoas, tá? Foram mais ou menos 400 nomeados, se a memória não me falha. Então a banca com certeza vai chamar mais candidatos, vai chamar mais aprovados do que 41 pessoas, tá? Então não fixem o olhar nesse número. O cargo é para analista judiciário, o salário inicial, e a nossa prova é no dia 20/10, tá? Parece longe, mas já está bem próxima. A nossa prova discursiva valerá 100 pontos e a gente precisa de no mínimo 60. Lembrando que você que é meu aluno, que já me acompanha aqui há muito tempo, sabe que a gente nunca pensa nesse número, porque a aprovação para a gente
não é o que a gente almeja, não é nosso objetivo. Nosso objetivo é nomeação, então a gente precisa de, no mínimo, 80 pontos, tá? Como vocês já aprenderam aqui, para a gente ter uma redação competitiva. Então, vamos lá. Vamos falar do concurso de 2021, porque eu quero traçar com vocês aqui a lógica desse edital, tá? Essa banca é uma banca que tá aí com esse costume igual da IBFC, tá? Não é a única. Elas cobram conteúdo específico do cargo, um conhecimento técnico e exigem de vocês uma estrutura de texto dissertativo argumentativo. Bom, é algo que não tem lógica, tá? É algo incoerente, mas enquanto nós não tivermos uma norma, tá? Uma lei que regulamenta essas bancas, a gente vai ter que engolir essas coisas, tá? Porque a gente não consegue repugnar esse edital. Então, a banca IBFC, por exemplo, ela cobra estudo de caso e pede para vocês aplicarem em uma estrutura de texto dissertativo argumentativo. Bom, se a banca só colocar dissertativo, nós temos o dissertativo expositivo, e aí tudo bem, que é o que a banca Sebrasp faz, inclusive é a minha favorita com relação à prova discursiva, tá? É a melhor banca para trabalhar. É uma banca muito transparente na correção, no padrão de resposta, tá? No detalhamento, no espelho, enfim. Depois falamos sobre ela, porque o foco não é esse. Mas se for colocar no edital texto dissertativo e cobrar um conteúdo técnico, perfeito. Mas querer cobrar um conteúdo técnico, conhecimento sobre lei, um conhecimento específico e pedir para elaborar um texto dissertativo argumentativo, gente, não tem lógica. Ah, professora, por que não tem lógica? Porque, gente, o principal objetivo de um texto dissertativo argumentativo é defender um ponto de vista por meio de argumentos, por isso que se chama argumentativo. Quando a banca coloca ali para vocês questionamentos, pedem para vocês desenvolverem, mostrarem, transmitirem um conhecimento amplo acerca de um assunto, vocês não se posicionam sobre ele. É um assunto sobre a Constituição Federal, é um assunto sobre LEP, por exemplo, tá? Igual a IBFC cobra, está cobrando aí no concurso dos meninos também do estado de vocês, de Goiás. Eu não vou apresentar o meu posicionamento, o que eu acho da LEP. A gente tem que apresentar, sim, um senso crítico, dependendo da forma que a banca coloca a proposta atrelada ao meu conhecimento, sim, ok. Mas o meu posicionamento, o que eu acho, o que eu penso, não, gente, não tá certo. Mas a gente vai seguir o que está no edital. Tá? É o que eu sempre faço em todos os concursos, tanto que muitos alunos me procuram quando tem edital iminente ou quando tem previsão da prova acontecer e eu não abro turmas específicas, porque eu só trabalho seguindo o edital, sempre. E graças a Deus, até hoje deu tudo certo, tá? Então é o que a gente vai fazer, a gente vai seguir o edital, eu vou detalhar tudo isso para vocês entenderem o meu raciocínio e saber o que a gente vai seguir, perfeito? Então a banca, eu estou delongando em relação a isso para a gente fazer esse comparativo e vocês entenderem bem. A banca no concurso passado pediu também um texto dissertativo argumentativo, porém, vamos analisar aqui o edital para vocês entenderem. O edital do ano passado trazia a seguinte informação, tá? Uma redação, ok, sobre um tema estudo de caso. Tá? Então, a banca poderia cobrar um assunto específico ou aqui um estudo de caso. Tema / estudo de caso, um assunto, mas ela vai colocar esse assunto em um estudo de caso, perfeito? Relacionado às atividades relativas ao cargo em gênero dissertativo argumentativo, que eu acho isso um absurdo, deveria ser só dissertativo, tá? Mas enfim, e abordará conhecimentos específicos elencados no anexo 4. Então, a banca colocou, tá de forma clara e explícita que será um estudo de caso, o assunto é relacionado à atividade do cargo, a estrutura tem que ser em um texto dissertativo argumentativo e ela já colocou onde estão as informações acerca do conteúdo, ou seja, será de lá que o examinador tirar as informações, o conteúdo que ele quer aplicar no dia da prova discursiva. Tudo bem até aqui, gente? A única incoerência é querer um texto dissertativo argumentativo, tá? Mas quem sou eu, né?
Não sou eu que vou conseguir mudar a cabeça dessas bancas. Isso também, gente, como falei, é uma postura da IBFC, tá? E é isso que aconteceu nesse certame do TJ Goiás de 2021, perfeito? Então foi isso. Eu quero que vocês entendam para a gente fazer um comparativo com o edital atual. Nós temos que seguir o edital, tá? Não é achismo, não é o que a gente imagina. Podemos ter uma retificação do edital? Podemos. Se tivermos uma retificação do edital, vamos aí recalcular a nossa rota. Se não tivermos, vamos trabalhar com as informações que nós temos, ok? Então tá, esse aí é de 2021. Estou detalhando para você aqui os estudos que eu fiz durante esses 3 dias, tá? Aqui, ó, foi um concurso da Prefeitura Municipal de Buriti Alegre, em 2024 também, tá? Esse ano, é uma prova muito recente. Então aqui a banca coloca, ó, vai ser de caráter eliminatório e classificatório, ok? Tem o objetivo de avaliar o conteúdo técnico do cargo. Mais uma vez, está falando aqui pra gente que vai ser um conteúdo específico do cargo, conhecimento técnico. Aí fala que a capacidade na modalidade escrita, o uso de normas padrão da língua portuguesa, norma culta, 100 pontos, perfeito. Então tá bem explícito aqui que o conteúdo vai ser do cargo, apesar de não ter colocado aqui o anexo onde estará esse conteúdo. Mas se é um conteúdo do cargo, galera, serão os assuntos que vocês estão estudando para a prova objetiva, perfeito? E aqui ela cobrou um conteúdo específico do cargo, tá? Nessa prova. Câmara de Anápolis, tá? Vamos lá. A mesma coisa, valendo 100 pontos, eliminatório e classificatório. Vai avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato necessário ao desempenho do cargo. Então, conhecimento técnico, assunto específico do cargo. Tá muito claro aqui pra gente. E dessa vez, o aluno tinha que ter no mínimo 70 pontos. Exigiu-se um pouquinho mais aqui. Tranquilo até aqui? Perfeito. E agora, no TJ Goiás, galera, o que nós temos aqui de informação? Vamos lá ler juntos para vocês entenderem. Valerá 100 pontos, no mínimo 60%, isso eu já falei com vocês. Aqui é com relação a alguns detalhes, tá? De nota mínima, pessoa com deficiência, opção indígena, ok. Tá, ampla concorrência, beleza, questão do desempate. Vamos lá ao item 8.4.5. A prova discursiva tem o objetivo de avaliar o conteúdo, o conhecimento do tema, a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso de normas de exercício formal da língua portuguesa. Serão avaliados conforme o critério no quadro 4. Lembrando que esse quadro 4 ele é idêntico ao do último certame, tá? Então, conhecimento teórico, argumentação, análise crítica, clareza na exposição, coerência, né? Coerência aqui, a questão do encadeamento lógico das ideias e, obviamente, o atendimento à norma culta. Então, tem o mesmo peso, tá? Todos os quesitos. A banca não avalia mais o conteúdo do que a coesão, ela importa mais com o aluno que escreve melhor ou que argumenta melhor. Aqui ela dá o mesmo peso para todos os critérios. Tá muito claro aqui que a banca está exigindo argumentação e análise crítica, tá? Esses quesitos, esses itens, esses critérios, eles são critérios de provas dissertativas argumentativas. Então, não tem como eu cobrar do aluno argumentação em um texto expositivo, ele tem que ser argumentativo. E senso crítico também demonstramos no momento em que vamos fazer o quê? Convencer uma pessoa a algo. Então, qual é o tipo textual que a gente precisa convencer algo, né? Convencer a pessoa a pensar da mesma forma que eu vou transmitir o meu posicionamento, eu tenho que convencer, eu tenho que ser persuasiva. Então, eu vou utilizar ali os meus argumentos e transmitir o meu senso crítico para que eu seja persuasiva, para que eu consiga convencer, ok? E por mais que tenhamos aqui
esse quesito, que é o que está deixando a gente um pouco confusa, um pouco, né, sem saber por onde ir, a parte do conhecimento teórico, galera. Mas a banca, em momento algum no edital, ela coloca que vai cobrar um conhecimento. Nossa, mãe! Um conhecimento específico do cargo. Ela não coloca em momento nenhum que vai ser um conhecimento teórico, ela não coloca o anexo. Então, vocês viram que aqui, ó, mesmo nos certames que ela não coloca o anexo, onde o candidato vai encontrar ali o material que ele precisa estudar para a prova discursiva, está explícito conhecimento teórico do candidato necessário ao desempenho do cargo. Aqui, ó, conteúdo técnico do cargo, tá? E aqui embaixo, que foi o último, ela colocou o anexo. Então, assim, eu li vários, tá, gente? Coloquei somente alguns aqui, até para essa aula não ficar muito comprida, que o meu objetivo aqui é a gente interpretar, conhecer e traçar o perfil da banca, tá? Como eu falei, nós podemos ter uma retificação desse edital, em que a banca vai colocar para a gente que ela quer um conteúdo específico do cargo, ou colocar para a gente se vai ser acerca de atualidades. Mas, nos concursos que ela cobra assuntos relacionados a atualidades, ela não coloca nada. Ela coloca igual está esse edital do TJ Goiás. Inclusive, eu vou mostrar para vocês agora um tema que foi cobrado, em que ela não colocou que seria um assunto técnico, que não seria um conhecimento específico do cargo, e aí o tema que ela cobrou, que foi um tema de atualidades, e a forma que ela cobra também, vou mostrar para vocês, tá? Que também é incoerente com o edital, tá? Mas o que eu falei, gente, nós não vamos conseguir fazer com que as bancas mudem esse perfil, essa cabeça louca, essa incoerência delas. Nós vamos trabalhar com o que nós temos, tá? Que é o nosso objetivo, seguir o edital, tá? Então, em momento algum, a banca fala que vai ser cobrado um conteúdo específico do cargo, a banca não fala que vai ser cobrado no conhecimento técnico. Então, nós vamos trabalhar seguindo eixos temáticos relacionados a atualidades, perfeito? E aqui embaixo, ó, ela detalha o objetivo de avaliar o conhecimento do candidato sobre o tema abordado, ó. Então, ela fala que o conhecimento teórico é o que eu mostrei ali, que está deixando vocês um pouco mais confusos, e quando eu li também me deixou confusa, por isso que eu achei muito importante traçar esse perfil da banca, analisar o perfil dela, tá? Fazer esse mapa mental dessa banca, tá? Para eu entender tudo, fui anotando, fui fazendo resumos, fui fazendo recortes, que foram alguns recortes que eu coloquei aqui para vocês, tá? Então, ela fala que esse conhecimento técnico se trata sobre o conhecimento do tema abordado. Ela não fala que é um conhecimento específico do cargo. Ela não fala que é um conhecimento teórico, tá? Aqui não está falando isso. Então, nós vamos trabalhar com temas de atualidades, tá? A argumentação, ela fala, tem o objetivo de avaliar a capacidade do candidato, selecionar e apresentar argumentos adequados, assim como boa qualificação desses argumentos para abordagem do problema apresentado. Então, provavelmente, né, 99,9% será um tema problema, tá? Então, abordagem do problema apresentado, tá? Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Análise crítica tem o objetivo de avaliar a capacidade do candidato em analisar criticamente o problema levantado pelo tema proposto. Então, mais uma vez, ó, o problema levantado pelo tema proposto. Então, não é conhecimento técnico, galera. Não vai ser cobrado o seu conhecimento jurídico, tá? Como todos aí estão pensando que será igual à prova do concurso passado, mesmo sendo a mesma banca, tá? Porque, como eu falei no início, a Universidade Federal de Goiás e o Instituto Verbena é a mesma banca, tá? Eu acho que eles queriam desvincular as duas instituições, por isso que colocaram essa específica para a questão dos concursos, tá? Mas é a mesma banca, porém, vocês podem perceber que o edital é diferente. Vocês podem ir, gente, lá no portal da própria banca e traçar, fazer esse mapeamento também, como eu fiz, traçar esse perfil, tá? Isso está disponível para todos, não é só para nós professores, tá? Leva um pouquinho de tempo, dá um pouco de trabalho, mas vale a pena. Eu já fiz isso daqui para vocês, mas como a gente sabe, tem muita fake news por aí, tem muitas informações erradas.
Inclusive, até assisti algumas aulas antes de eu fazer, eu falei, não, gente, eu não... essa banca eu trabalhei com ela, porque eu realmente trabalhei com alunos do TJ Goiás em 2021, porém eu só fiz correções, tá? Como foi um tema jurídico, eu tinha um colaborador que trabalha na área do direito, tá? Um colega, um profissional, ele fazia a correção da parte de conteúdo e eu fazia a correção da parte de coesão, de coerência, de estrutura e atendimento à norma culta. Então, eu fazia essa parceria com ele, tá? Mas, assim, não tinha muito conhecimento sobre a banca, até porque em 2021 não tinha um histórico grande. Hoje não temos um histórico grande, né? Que dirá em 2021, que foi assim, teve a pandemia e atrasou a prova, enfim, vocês sabem como foi essa questão. Então, assim, tracem esse perfil, tá? Dê uma olhada lá, verifique, constatem as informações que eu estou passando aqui para vocês, ok? Coesão e coerência, tá? Que é a capacidade do candidato em escrever o texto presente, coesão, coerência, essa questão da estruturação que vocês vão aprender, que vocês vão ter as redações corrigidas e vão entender aí exatamente o que precisam aplicar para conseguir a nota máxima dentro de cada quesito desse, tá? Então, assim, você que é meu aluno, enviem as redações para correção, ok? Variem os eixos temáticos, tá? Porque a banca não coloca nenhuma informação. Coloca que será uma situação problema, tá? Lembrando que concurso não é Enem, mesmo que seja uma situação problema. Então vou fazer igual ao Enem. Não façam, tá? Porque a perspectiva adotada no tratamento do tema não é igual, a forma de correção não é igual. Quando a gente elabora uma redação, galera, como que a gente faz para saber o que eu preciso entregar, o que eu não posso fazer, o que eu devo fazer obrigatoriamente, o que eu tenho que me atentar mais? Como que a gente sabe? É avaliando os critérios de correção, é saber o que o corretor vai avaliar, o que ele vai procurar para eu entregar no meu texto. Então, a forma em que o Enem corrige as provas de redação, mesmo sendo o mesmo tipo textual, não é a mesma forma que o Instituto Verbena irá fazer, tá? Então, é importante que vocês entendam isso. Não é redação para Enem, ok? Então, vamos lá. Então, tá claro isso daqui, né, gente? Tema problema. O tema abordado, conhecimento teórico acerca do tema abordado. Não é conhecimento teórico acerca de conhecimento técnico. É o que está falando o edital, tá? Então, todas as vezes, mostrei para vocês e quero refrisar, todas as vezes que a banca cobra um conteúdo técnico, conteúdo específico do cargo, essa informação consta no edital, ok? E aqui, ó, algumas pessoas falaram, ó, o candidato deverá responder às questões da prova objetiva. A banca poderá montar a proposta de redação como a FGV monta, por exemplo, tá? Ela coloca ali o tema e ela faz questionamentos durante a prova do que ela quer saber. Exatamente, gente, para afunilar o assunto. Vocês não vão escrever sobre o que vocês quiserem na prova, a banca vai te dar um assunto. Racismo. E aí vocês escrevem o que vocês quiserem sobre racismo. Geralmente a banca faz questionamentos, ela delimita esse tema que a gente chama de recorte temático. Então vocês vão ter que aprender a fazer essa interpretação, a desenvolver do jeito que a banca quer. Então ela pode colocar ali questionamentos, tá? E a redação vai ser de até 30 linhas também, que já é um padrão dessa banca, tá? Vou mostrar aqui para vocês agora uma das redações em que a banca não colocou o assunto, ela não colocou qual seria o tema da redação, e aí o que ela cobrou, para vocês entenderem a forma que ela pode montar a proposta de vocês. Então, pode fazer questionamentos, como eu coloquei ali, tá? Essa informação consta no edital, lembrando que eu vou trabalhar seguindo o que está no edital, como sempre faço, tá? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Então, essa aqui, ó, foi uma redação também de 2024, tá? Um concurso de 2024, ó, a mesma banca. Só pegar a canetinha aqui, né? A mesma banca. E aí ela colocou, ó, você deve desenvolver um dos gêneros oferecidos e lá nesse edital desse concurso estava escrito que a banca exigia um texto dissertativo
argumentativo, com letras garrafais, tá? Como a gente diz. Estava escrito de todo tamanho, texto dissertativo, argumentativo, e ela montou essa proposta. Fala, gente, que não precisa de uma norma para poder... Gente, não dá, precisa regularizar isso. Não dá, tá? E a gente briga, tá? Os professores brigam, os alunos brigam, a gente entra com recurso, mas não adianta, tá? Eu fiz até uma brincadeira lá no meu Instagram sobre as respostas que as bancas dão para os nossos recursos. Elas não querem nem saber, tá? Aceita e vai. Ou você não faz o concurso, é simplesmente isso. Então a gente não vai brigar, a gente vai trabalhar com o que a gente tem aqui. Então foi isso aqui que ela colocou, ó. Um dos gêneros oferecido na proposta da construção textual. O tema é único para os dois gêneros. Ela está escolhendo 2 gêneros, só que no edital ela não falou em nenhum momento que ela optaria, você teria que optar por 2 gêneros, não, tá? Então, já apresentando para vocês verem porque pode vir para vocês. Deve ser seguido segundo a proposta escolhida. O texto deve ser redigido em prosa. Ou seja, independente do gênero que você escolher, tem que ser um texto em que você vai dividir por parágrafos. Então, eu já quero alinhar isso aqui com vocês. Nós vamos desenvolver 4 parágrafos, tá? Nós vamos fazer uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão. Essa será a nossa estrutura. Então, nós vamos deixar ali mais ou menos 6 linhas para a introdução, 6 linhas para a conclusão. Então, deram 12 linhas, perfeito? 6, 6, 12, eu não sou de exata, mas aqui dá ok, né? 12, então sobraram o quê? 18 linhas. Então, a gente vai dividir essas 18 linhas nos parágrafos de desenvolvimento, perfeito? Então, um pode ter 9, se os dois tiverem 9, ok? Um pode ter 8, o outro pode ter 7, sobrar uma linha, não tem problema. Pode ter de menos de 8 linhas, gente, geralmente fica incompleto, tá? Vocês que têm umas letras aí mediana a grande. Então, em média, 8 linhas para cada parágrafo de desenvolvimento, perfeito? E aí, vocês vão aprender a desenvolver esses parágrafos de desenvolvimento, a estruturar, qual o objetivo de cada um, quantos períodos, todo o detalhamento de cada parágrafo e o objetivo de cada um, vocês vão aprender nas próximas aulas, tá? Nas aulas que estão para vocês na plataforma. Então, aqui, a fuga do tema ou cópia da coletânea anula a redação. Isso daqui não é novidade, tá, gente? Não é do Instituto Verbena, isso são todas as bancas. A leitura da coletânea é obrigatória, né? Ninguém é obrigado a nada. Se você não quiser ler, você não lê. Mas, provavelmente, a sua nota não será legal se você não ler, tá? Porque, por mais que a gente não possa copiar nenhuma informação dos textos motivadores, eles são importantes para a gente traçar a nossa discussão sobre o tema, entender exatamente o recorte temático, tá? Ao utilizá-la, você deve copiar trechos ou frases. Beleza. Você não pode, tá? Não pode copiar trechos ou frases. Não pode copiar a coletânea, já tinha falado isso. Quando for necessário, a transcrição deve estar a serviço do seu texto. Não. Beleza, vamos lá. Não fala que não deve ser assinado. Aí tem aqui, ó, o tema. Lembrando que, independente do gênero que você for escolher, o tema é o mesmo para todos. Então, o tema, gente, um tema, inclusive, bem batido, tá? Um tema que ela cobrou em 2024, que... acho que desde 2018 as bancas vêm cobrando esse tema aí de forma bem maçante, bem tranquila. Então, os impactos da propagação da fake news em tempos de internet. Tema super fácil, super tranquilo de desenvolver, tá? Então, quais são esses impactos? Muito tranquilo. Aí tem aqui a coletânea, né, que ela falou, texto 1, texto 2, texto 3, muito chatos, inclusive, enormes, beleza. E aqui tá a proposta de redação. Então, ela coloca que você pode optar por um artigo de opinião ou carta do leitor. Lembrando que todos os dois são argumentativos. Galera, leiam, porque ela vai detalhar o que se refere a cada um deles, o conceito de cada um, o que ela quer. Então, assim, não tem muita dificuldade. Quando o aluno pega um texto desse aqui, uma proposta dessa, ele desestabiliza totalmente, tá? Ele começa a ficar ansioso, começa a ficar nervoso. Por quê, gente? Porque ele estava esperando um texto dissertativo argumentativo tradicional. Não estava esperando isso aqui, eu tenho que optar por um dos dois. Eu não sei nem o que é artigo de opinião, não sei o que é carta de leitor. Por mais que tenha tudo explicadinho aqui, detalhado, ele fica nervoso.
Porque não foi isso que ele estudou, não foi assim que ele aprendeu, não era isso que estava no edital. Então a banca, gente, infelizmente, elas têm essa necessidade de desestabilizar os candidatos, tá? Que eu acho que é péssimo esse tipo de prática. Mas enfim, tá explicando aqui, ó. É um gênero que assume o caráter argumentativo, os dois são argumentativos, tá? Então não é desesperar. Desenvolve do jeito que eu ensinei para vocês, os 4 parágrafos, sempre demonstrando conhecimento acerca do assunto, argumentando, tudo que vocês vão aprender de forma detalhada durante a nossa preparação. Tem a finalidade de expressar o ponto de vista do autor sobre determinada temática, a fim de persuadir seu interlocutor, tá? É o texto assertativo argumentativo. É comum que esse gênero seja vinculado em mídias de comunicação de massa, como jornais, revistas, ele vê seu papel de cidadão na sociedade, nananana, e aqui é o mesmo tema, tá? Não assine o artigo, não é para assinar. E aqui embaixo ela coloca, ó, o gênero carta de leitor manifesta a opinião do emissor, manifesta a opinião é o quê? Vai usar argumentos para defender? Sobre assuntos publicados na mídia, como jornais e revistas, é comum ser vinculado em comunicação, jornais e revistas. É a mesma coisa, tá vendo? Dirigente-se comunente ao autor, a matéria vinculada, e ainda é representante dessa mídia, por exemplo, editor. A carta do leitor possui caráter argumentativo, tá vendo? Ó? É só para desestabilizar vocês, tá? O tom persuasivo na busca de convencer o seu interlocutor sobre o ponto de vista apresentado. Ó, a fim de persuadir o interlocutor. Persuadir na busca de convencer o interlocutor. Entendam? Então aqui é só para desestabilizar. Vocês vão elaborar um texto dissertativo argumentativo, ok? Aí vocês leem aqui a carta do leitor, artigo de opinião, que se refere a cada um, escolha, não assina e vai dar tudo certo, tá? Vai dar tudo certo. Não se desestabilizem, gente. O que eu sempre falo com vocês em todas as preparações, de todas as bancas, qualquer certame que seja, o seu equilíbrio emocional é muito importante. Prof, quando aparecem umas bênçãos dessa aqui, desestabiliza, é claro que desestabiliza, gente. Até um professor que for pegar isso aqui para começar, vai, como assim? Não era um texto dissertativo argumentativo? Aí coloca aqui carta do leitor, artigo de... Quando você vai ler, os dois têm o mesmo objetivo. O texto é para ser redigido em prosa. Eu vou ter que dividir em parágrafos. E aí você acalma o coração. Então, como eu já estou preparando vocês já não vão ficar nervosos, coração acelerado, e depois acalmar. Já vão chegar tranquilos. Leem, marca, dê uma grifadinha, igual eu falei, olha se trata a mesma coisa, olha o objetivo dos dois, o que é para fazer, é o mesmo tema, eu tenho que escolher um tema. Não desestabilize, gente. Veio alguma coisa diferente do que você está esperando? Acalma o coração, leia com atenção que eu tenho certeza que você vai conseguir redigir. Eu tenho certeza que você vai conseguir desenvolver. Porque pode vir algo diferente de tudo que eu estou falando com vocês? Pode, galera. Não é uma banca que tem um histórico grande, não é uma banca que tem costume de aplicar provas discursivas, é uma banca pequena, tá? Com pouca experiência. Então, tudo isso conta, tá? Tudo isso conta e a gente vai trabalhar com as informações que nós temos. E é isso que eu vou fazer com vocês. Então, nós vamos seguir exatamente o edital. Mais uma vez, se tivermos a retificação, a gente recalcula a nossa rota, tá? Sabemos que, independente de qualquer coisa, será o tipo textual dissertativo argumentativo. Então, vocês se aprofundem bastante em todas as aulas, de cada parágrafo, de cada período, entendam muito bem como aplicar o que foi exigido na prova nesse tipo textual, estruturar bem, com coesão, com coerência, progressão temática, fundamentação, que vai dar tudo certo. Podem confiar, confiem em vocês em primeiro lugar, e depois confie em mim que vou prepará-los, tá? Vamos acalmar o coração que vai dar tudo certo. Então, até a próxima aula. Foi um prazer. Deixa o meu curtir se você quer saber mais sobre essas aulas, se quer mais conhecimento, porque quando você curte um conteúdo, não é só para mim, não é só para o professor. Quando você curte, o YouTube entende que você quer saber mais sobre esse assunto. Então, ele vai sugerir mais aulas de outros professores acerca do Instituto Verbena, acerca do TJ Goiás. Isso vai ajudar você a entender umas outras perspectivas, uma outra didática. Isso é bom para todo mundo, tá bom? Um beijo!